teremos a outra margem. Não importa o que você vai enfrentar, a luta, a tempestade que vai vir contra a sua vida, o seu destino não é o fundo do lago, o seu destino é a outra margem. Alguém disse que há 3 males que têm atingido a humanidade em cheio nesses dias: depressão, estresse e também ansiedade. Quer ver uma coisa? Com certeza há alguém entre nós nessa noite com algum sintoma de depressão. Há alguém entre nós aqui com sintomas de estresse. Alguém entre nós aqui também com sintomas de ansiedade. E alguém definiu que a depressão é simplesmente o excesso, a bagagem, o excesso do passado. Alguém também definiu dizendo que o estresse já é o excesso de presente, a ocupação no presente momento com as coisas da vida. E alguém definiu dizendo que a ansiedade é o excesso de futuro, a preocupação com as coisas que simplesmente pode vir a acontecer. Resultado desses 3 males é que há muitas pessoas que estão, irmãos, vivendo com as suas forças exauridas. Há muitas pessoas, irmãos, tomadas pelo cansaço físico, cansaço espiritual. E nós sabemos que o cansaço espiritual, ele é bem mais complicado do que o cansaço físico. Ora, porque o cansaço físico, basta você, depois de um longo dia de trabalho, você deita, adormece, e no outro dia você acorda renovado, renovada. Mas não é assim com o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, irmãos e irmãs, não sai da nossa vida simplesmente com uma longa noite de descanso. É justamente esse cansaço da alma, esse cansaço do espírito. Diante disso, Jesus, no seu ministério terreno, ele olhando para aquela multidão, ele fez um grande convite, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Significa, irmãos, que em Deus há descanso para o seu espírito, em Deus há descanso, irmã, para a sua alma nessa noite. Se você se acha cansado até mesmo da vida, eu te digo nessa noite que à sombra do Onipotente você encontra descanso, sossego para a sua alma, meu irmão, minha irmã. Mas há uma segunda promessa neste Salmo 91. Além de encontrarmos descanso, o Senhor também nos faz uma promessa de livramentos. Veja comigo o versículo 3. Olha a promessa de Deus para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, meu irmão, minha irmã. Só Deus para nos livrar, meu irmão. Há um hino antigo que nós cantávamos aqui, que é também uma composição de um salmo que diz: quem pode livrar como o Senhor nosso Deus? Ele é poderoso, meu irmão, para nos livrar e nos guardar de todo mal e mazela existente nesta vida. Ele é poderoso para livrar as nossas almas. Mas veja que Moisés, ele fala acerca de 2 coisas aqui neste salmo. Neste versículo 3, ele diz que ele te livrará primeiramente do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro, irmãos, são armadilhas preparadas pelos ímpios, são armadilhas arquitetadas também pelos reinos das trevas. Talvez você não saiba, mas a palavra de Deus nos mostra que Satanás, ele é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando, irmãos, oportunidade para nos tragar, oportunidade para nos derrubar. Mas aí vem Moisés nessa noite dizendo que nós temos um Deus que nos livra do laço, da arapuca, da armadilha do diabo, meu irmão, minha irmã. Mas ele também,
Segunda coisa que ele diz aqui, ele nos fala acerca da peste perniciosa. Peste aqui, irmãos, denota enfermidades. Peste denota aqui doenças. E está dizendo que Deus tem o poder de nos livrar das pestes perniciosas existentes neste mundo. Há um dado da Organização Mundial de Saúde. Este dado diz que existe 8.743 tipos de doenças catalogadas no mundo, meu irmão. Este dado também diz que morrem 50 milhões de pessoas por ano vítimas de alguma doença. Me diz, você que está vivo aqui nesta noite, não é um livramento que Deus tem te dado? 50 milhões de pessoas morrem por ano vitimadas de enfermidade. E nós estamos aqui nesta noite porque nós temos um Deus que nos livra das pestes perniciosas, meu irmão. Nós temos um Deus que nos guarda. Olha esta pandemia. Quantas pessoas foram vitimadas por causa deste vírus, meu irmão? Quantas pessoas que você conhece que foram vítimas deste vírus? Mas olha você aqui nesta noite, e a Bíblia diz que todo ser que respira louva o Senhor. Você pode louvar a Deus nessa noite? Você pode dar uma forte salva de palmas a Jesus nessa noite? Isso denota, irmãos e irmãs, isso denota o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Veja bem que, segundo o cientista, eles dizem que há mais bactéria no nosso corpo do que células. Segundo os cientistas, há 4 quilos só de bactérias no seu organismo, meu irmão. Veja que não é um milagre você estar aqui nesta noite. Cientista também diz que se você for fazer um tratamento dentário e se cair uma bactéria na corrente sanguínea, você morre, meu irmão. Você está vivo por causa dos cuidados de Deus para com a sua vida nesta noite. Amém, meu irmão? E às vezes nós esquecemos simplesmente de agradecer a Deus pelo dom da vida. Às vezes nós estamos reclamando, irmãos, por coisas supérfluas, por coisas passageiras, sendo que constantemente Deus está com as mãos dele sobre a nossa vida, nos guardando e nos livrando de todas as mazelas dessa vida, meu irmão, minha irmã. Mas veja que há uma terceira promessa neste Salmo de Moisés, o Salmo 91, que é simplesmente uma promessa de proteção, descanso, livramentos e também proteção. Olha aqui que diz o versículo 4, diz que Deus te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, e ali estarás seguro. O versículo 5 diz que não terás medo dos terrores noturnos, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, meu irmão. Isso denota, irmãos, proteção de Deus para com as nossas vidas. Deus tem te protegido, criatura. Talvez a sua oração nessa noite é para Deus abrir os seus olhos espirituais, para você enxergar quão Deus tem zelado, o como Deus tem protegido. Diz que as asas do Senhor nos cobrirá, meu irmão. Estaremos debaixo das asas da proteção deste Deus onipotente. Mas o que dói o meu coração é saber que há pessoas que ainda neste presente momento, irmãos e irmãs, não têm procurado se abrigar debaixo das asas do onipotente. Certa feita, diz o texto sagrado nos evangelhos, que Jesus ele olha para uma grande multidão,
E ele olha para aquela multidão e vê que aquela multidão estava como ovelhas dispersas, sem um pastor para pastorear. E aí Jesus então exclama dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas das vezes quis eu vos ajuntar, vos abrigar debaixo das minhas asas, porém não quiseste. Irmãos, há quantas são as pessoas que não têm buscado refúgio em Deus nesses dias? Quantas são as pessoas que não têm se abrigado debaixo da sombra do Onipotente, irmãos? Se isso tem acontecido com você nesses dias, corra apressadamente para debaixo das asas do Senhor, porque debaixo das asas de Deus há proteção, há cuidado, há zelo. Ninguém pode tocar na vida daquele que está debaixo das proteção deste Deus, meu irmão, minha irmã. Mas há também uma quarta promessa neste salmo. Está no versículo 13, que é simplesmente uma promessa de triunfo sobre os poderes do inimigo, meu irmão, minha irmã. Deus nos guarda, nos livra e nos leva ao triunfo. Deus nos guarda, nos livra e nos leva ao triunfo sobre o poder do inimigo. Veja, deixa eu chamar a sua atenção para o versículo 13. Pois o salmista diz que pisarás o leão e a cobra, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente. Você sabe que denota isso, irmãos? Isso denota a ação do diabo. Leão na Bíblia, talvez você não sabe, não é somente o símbolo da pessoa de Jesus. Leão também é um símbolo de Satanás. Não foi isso que eu acabei de ler em 1 Pedro capítulo 5, versículo 18? E Satanás é como um leão. Veja bem que Deus está dizendo, irmãos, que nós pisaremos no leão, meu irmão. Mas diz também que nós pisaremos também em serpentes. Serpentes aqui denota demônios. Veja que é isso que Deus, Ele equipa a vida dos seus filhos aqui nesta terra. Veja bem que é simplesmente isso que Jesus nos fala em Lucas capítulo 10, no versículo 19. Jesus dizendo: eis aí vos dei. Quem levanta a mão para receber isso? Eis aí vos dei poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo, meu irmão. Todo o poder contra as astutas ciladas do diabo, meu irmão, minha irmã. O diabo, ele pode rondar contra a sua vida, mas Deus em Cristo nos garante a vitória, meu irmão, minha irmã. Mas há uma quinta promessa. Além de Deus nos dar o triunfo sobre os poderes do inimigo, Ele diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Mas há uma quinta promessa, que é a promessa de resposta de oração. O versículo 15 diz: porque Ele me invocará e eu lhe responderei, meu irmão. Nós temos um Deus que responde às nossas orações. Nós temos um Deus que nós podemos clamar e Ele nos atende. É justamente isso que está escrito em Isaías 65, versículo 24. E será que antes que clamem, eu responderei. Estarei com Ele ainda falando e eu os ouvirei. E há uma palavra que diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabe. Há outra promessa que Jesus diz que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome eu te concederei. Há uma promessa no Salmo 55, Davi dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, diz o Senhor dos Exércitos. Isso significa, irmãos, que nós podemos ter este relacionamento estreito
uma sexta promessa, irmãos, que é simplesmente a presença do Senhor nosso Deus nas angústias. Isso mesmo, a presença de Deus nas angústias. Olha aqui que diz aí no versículo 15: estarei com ele na angústia, e dela o livrarei e o glorificarei. Veja bem, irmãos, que este salmo não nos isenta de aflição, este salmo não nos isenta de angústia, como muitos às vezes se apegam dizendo que Deus, Ele vai simplesmente livrar de todas as coisas. Não é a verdade contida neste salmo, não é isso que o salmista está querendo dizer. O salmista simplesmente está querendo dizer que quando vier angústia sobre as nossas vidas, nós não passaremos pelas angústias sozinho, porque nós teremos a presença de Deus ao nosso lado, meu irmão. Lembra de Davi que dizia que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor Deus está comigo. Você não passa, meu irmão, minha irmã, pela adversidade sozinha. Você não passa pela peleja sozinho, sozinha. Diferente do ímpio lá fora, da pessoa que ainda não vive na presença de Deus. O ímpio lá fora passa pela adversidade sozinho, mas nós não, irmãos. Nós passamos pela adversidade sabendo que o Deus, o El Shammah, é aquele que está conosco. E Jesus disse que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século, meu irmão. Jesus também disse que neste mundo teríamos aflições, mas que precisaríamos ter bom ânimo, porque o Senhor estaria conosco, meu irmão. E eu encerro com uma sétima promessa aqui nesta noite. Esta é a maior promessa, irmãos, contida neste Salmo de número 91, neste Salmo de Davi. Versículo 16, diz o Senhor que eu darei a ele abundância de dias, e mostrarei a minha salvação. Olha que coisa gloriosa, meu irmão. Olha que promessa gloriosa de Deus para as nossas vidas nesta noite. Chegará um dia em que Deus mostrará a salvação para cada um de nós que se encontra nesta noite. Eu não sei você se já vivenciou essa experiência, quando você compra algo, ou quando você comprou a sua casa, equipou a sua casa, de repente você leva uma visita até a sua casa, você se sente simplesmente todo orgulhoso. Entra, olha, abre aqui, abre a porta, olha essa casa, olha a geladeira, olha o fogão. Não é assim, irmãos? Agora imagina, quando nós chegarmos na eternidade. O Senhor, eu vejo Jesus nos mostrando, irmãos, a glória, dizendo: vinde benditos de meu Pai, tome posse do meu reino, pela qual está preparada para vós, antes mesmo da fundação do mundo, meu irmão. Veja que glória, veja que coisa gloriosa da parte do nosso Deus. O Senhor nos mostrará a vida eterna, o Senhor nos mostrará a salvação. O apóstolo Paulo, quanto a isso, disse: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que nem penetrou no coração do homem, são as que Deus tem reservado para nós na eternidade, meu irmão, minha irmã. Então esta é a maior promessa que alguém na face desta terra pode desfrutar, é a salvação da sua alma, meu irmão, minha irmã. Olha aqui que adianta ter livramentos sobre a astuta cilada do inimigo. O que adianta sermos guardados nesta terra, se nós não tivermos o precioso, a salvação eterna?
que valia, já dizia o Senhor Jesus, fica adiante o homem ganhar o mundo inteiro, glória e fama, e lá no fim, irmãos, perder a alma. A salvação é o maior presente de Deus para você que aqui está nesta noite. Mas eu quero chamar a sua atenção para a conclusão dessa mensagem. Para quem são essas promessas? Direcionando a essas promessas, irmãos, porque veja bem que essas promessas não é para qualquer pessoa. Para quem são essas promessas que foram narradas, faladas aqui nesta noite? Primeiro, o salmista nos fala que essa promessa é somente para quem habita o esconderijo do Altíssimo. O que significa habitar, irmãos? Habitar significa residir. Habitar significa fazer morada. Habitar significa povoar, ocupar. Essas promessas é para um grupo seleto de pessoas que decidiu abrigar no esconderijo do Altíssimo. O que me entristece, irmãos, é nesses dias que não há essa permanência na presença de Deus. Há pessoas que se achegam à presença de Deus por alguns tempos, alguns dias, alguns diferença entre você visitar e você habitar, meu irmão. Veja que as promessas neste salmo é somente para quem habita. Quanto a isso, está escrito que aquele que habita a sombra do Onipotente, o resultado é descanso, resultado proteção, resultado livramento, resultado triunfo sobre os poderes do inimigo. Resultado, o Senhor nos mostra a sua salvação. Segundo, para quem são essas promessas deste salmo? Versículo 14, na parte A diz: porque tão encarecidamente me amou. Essas promessas é para quem se apega a Deus com amor, meu irmão. Você tem amado a Deus? Você tem devotado a sua vida ao Senhor? Você tem se rendido a Deus a cada dia? Veja bem que este é o mandamento primário: amar a Deus sobre todas as coisas. E o salmista vem nos dizer, dizendo que essas promessas é para aquelas pessoas que tão encarecidamente me amou. Deus, irmãos, Ele deseja ser amado por nós. Na verdade, o nosso relacionamento com Deus é algo recíproco. Diz que Ele nos ama. Cabe da minha parte também amá-lo acima de todas as coisas nessa terra. Então essa promessa, em segundo lugar, é para aquelas pessoas que se apegam a Deus com amor. Mas diz também para aqueles que conhecem a Deus. Você conhece a Deus, meu irmão? Você tem procurado no decorrer da sua vida tão passageira se ocupar em conhecer quem de fato Deus é? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Este salmo também nos garante que essa promessa é para aquelas pessoas que invocam ao Senhor. Versículo 15 diz: Ele me invocará e eu lhe responderei, eu estarei com ele na angústia e dela o livrarei e o glorificarei. Então essas promessas é para quem de fato tem invocado a presença de Deus. Invocar aqui, meu irmão, não é simplesmente uma oração de boca para fora, mas invocar aqui no sentido original é você chamar a Deus com intensidade para a sua vida. Essas promessas contidas no Salmo 91 é para você que aqui está nessa noite. Talvez você não tenha vivido essas promessas. O que fazer então? O convite é habitar na sombra do Onipotente nesta noite, meu irmão. Abrigar-se na presença de Deus. Na presença de Deus, você encontra descanso.
Na presença de Deus você encontra alívio, você encontra a salvação do Senhor, você encontra a graça, a proteção de Deus na presença deste Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé nesta noite no seu lugar. E o meu convite não é outro a você, senão: vem ao esconderijo do Altíssimo nesta noite.